Tudo bem? Quarta-feira, 21 horas. Lembrando, a queima do caldeirão, você para cada pedido, fala com o Sacerdote Márcio Matos. Você escolhe se quer a queima às 6 horas da tarde ou à meia-noite. Você define o horário. Se você não definir, vai ser sempre às 6 horas. Rifa, R$10 cada número para concorrer numa aula. Nós temos também a aula, tudo isso com a Sacerdote Márcio Matos, tá ok? Mande comprovante para ela, se informe, procure ter aqui as instruções de como você pode queimar seus pedidos no caldeirão, porque é muita quantidade de pedido, então nós estamos dividindo para as pessoas definirem o que elas querem. O boa noite da Sacerdote Márcio Matos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa. E eu quero dizer que todo esse programa foi criado, dirigido, produzido pela Sacerdote Márcio Matos. Eu apenas sou aquele que fica aqui respondendo as perguntas, somente. Então, isso tudo aqui você deve agradecer a ela. Que deu nossa boa noite agora. Não, gente, precisa agradecer. Isso não. Eu entendo. Bom, qual é a temática de hoje? Vamos lá. O programa de hoje? O programa de hoje é sobre a aula Demologia 4 de Stefano. Ok. Vamos lá. De acordo com a aula 4 de Demologia, foi informado da lenda maçônica da morte do mestre Irã. Nessa mesma aula, em alguns momentos da apresentação do curso, entendi que o mestre Flávio narrou que o mestre Irã foi levado ao templo por alguém e lá ocorreu a traição dos discípulos que não estavam preparados. Nesse ponto da história, ainda dentro da explicação, diferentemente do que é revelado aos obreiros, que fazem parte da ordem, é que foi apenas uma traição. Em suma, ao de acordo com a aula, no meu entendimento, gerou uma dúvida se Salomão não teria algo a ver com essa traição. Esse raciocínio ditado seria plausível pensar que Salomão também um dos responsáveis pela traição do mestre Irã Abif? Bom, vamos lá. Começa que o rito do mestre Irã, que é a base da maçonaria moderna, né? Vamos dizer assim, existe uma coisa chamada ritos criptográficos. São ritos que não são apresentados aqui no Brasil. Então, a lenda do mestre Irã, ela começa com 3 companheiros que querem o segredo da palavra perdida, que até então não era perdida. Bom, para isso, eles emboscam o mestre Irã quando ele ia fazer a inspeção do templo no final do dia. O templo de Deus, né? O templo de Salomão. Aquela história toda que vocês podem encontrar aí facilmente pela internet. A história que eles querem que vocês conheçam. E o que acontece? Ele é cercado e assim se faz a iniciação do mestre, né? A exaltação de mestre. Acontece que, vamos pensar bem, basta você pensar bem. Ora, se o mestre Irã, que é o construtor do templo, o arquiteto do templo Salomão, ele é cercado por 3 assassinos, né? Ignorância, preconceito e os erros. Agora, como os nomes se dão, os 3 são menos importantes. O que importa é o que eles representam. E em cada passagem da iniciação, ele é perguntado: dá-me a palavra sagrada. A palavra perdida. A palavra que não era perdida, quer dizer, desculpa. A palavra sagrada, vamos botar assim.
Bom, e por que essa palavra é tão importante, né? Porque ela era usada pelo profeta Jesus para fazer aqueles milagres todos. Ele usava dessa palavra. Porque não basta você ter a terceira grande iniciação, é necessário uma série de conhecimentos. É isso que o brasileiro mediano não entende. Como eu falei numa aula sobre chakras, não adianta você alinhar os chakras se você não tiver os instrumentos para trabalhar para alcançar a iluminação. Não é assim, não é automático, alinha o chakra e pronto, estou iluminado. Não, isso é picaretagem. Ponto. Então acontece, ele cerca em todas as passagens do tempo. Ora, como é que três companheiros, irmão, vai saber que existe uma saída secreta dentro do templo? Alguém bateu a letra, o trabalho interno, né? Ora, e por que Salomão seria o grande mentor desse assassinato? Primeiro por questão política, para variar. Balques, rainha do Sabá, detentor dos segredos da iniciação, que tem detalhes nessa história que não são passados aqui no Brasil. Entendeu? Que ela seria grávida de Irã, porque ela não queria Salomão de jeito nenhum, né? Ela tinha asco do cara. Ela se apaixonou pelo mestre Irã. Os dois tiveram um balaiango lá, zigue-zigue-zaguear, e ela seria a primeira, deu a luz ao primeiro filho da viúva. Por que viúva? Porque o mestre Irã foi assassinado. Entendeu? Então você junta as peças que você vai chegar a essa conclusão. Ora, tanto é que os mestres, que é o grau 4, que são os mestres designados para encontrar os assassinos, que são as punições para aquele que trai os segredos do grau 3, né? Nada bonito. Tanto é que quando encontra o corpo daquele jeito ali, já sabe quem foi, né? É tipo Jack Estripador. Vamos lá, próxima pergunta. Durante a aula, no início, é colocado que nas eras remotas haviam criaturas que poderiam fazer grandes maravilhas. E foi exemplificado a capacidade de levitar grandes pedras e etc. Dentro disso, quem são essas criaturas? Qual o seu nome e elas existem até hoje? Essas criaturas têm alguma relação com os Poimoréis? Bom, vamos lá. Como é que eu vou responder essa pergunta sem criar pânico? Não, vai com pânico mesmo. Vai com pânico mesmo? Vai que vai. Primeiro, eu aconselho vocês comprarem a aula. Não precisa ter conhecimento prévio de maçonaria para entender. É a série, o arco de aula de demonologia. Essa é a aula 4, que nós abordamos porque existe essa questão que ele está perguntando aí. Primeiro que esses seres, eles existem entre a humanidade. Eles podem ser seu vizinho. Entendeu? Mas aí você vai entender mais ou menos algumas coisas. Porra, sabe? Se você para pensar, caraca, peraí. Para que aquele bando de maluco se reúne para construir um tecido social que serve de cortina de fumaça? Porque esses seres são eternos. Seus nomes são segredos iniciáticos, só que foram banidos da maçonaria do rito escocês brasileiro. Por que será, né? Quem será que baniu os nomes dos ritos? Gente, se você tiver 2 neurônios, tu vai ver qual é a religião que mais censura fora o cristianismo. O Islã já não tem essa censura. Eles falam mesmo, fulano, ele dá nome ao boy.
o ciclano, é o Beltrano. Aqui não, nós já sofremos a censura de duas religiões extremamente castadoras. Entendeu, irmão? E eles nada têm a ver a priori com os fomoréis. Os fomoréis é uma outra coisa, se alimentam de seres humanos, e eles não fazem só isso. Eles fazem muito mais, pelo preço certo. Entendeu? Vamos lá. A respeito da deusa Shekinah, foi explicado de forma superficial a sua aparição. No entanto, em outros estudos pessoalmente realizados, é explicado que a sua origem acontece dentro do tempo, em uma passagem dos astros, em que o Sol e a Lua geram a Shekinah, em um momento determinado de posições dos astros. Como é que efetivamente Shekinah nasceu? E qual a sua importância dessa deusa nos tempos atuais? Muito bem. Muito bem. Pesquisou bem, descobriu coisas que estão além da compreensão comum. Vamos lá. Nós temos, para poder termos um patriarcado, nós precisamos destruir o matriarcado. Na destruição do matriarcado, Shekinah foi suprimida. Bom, mas nós não podemos existir. Porque se eu for explicar isso para você, nós vamos ultrapassar as fronteiras do que você compreende como fé. Não estou falando de fé. Estou falando de uma coisa muito mais forte e poderosa que existe no druidismo. Bom, tanto é que o druidismo preserva o matriarcado. Como ele não podia lidar com essa força na polaridade só, especificando a outra polaridade. Então, quando existe uma determinada conjunção, Shekinah se materializa no tempo. E aí, o bagulho fica louco, irmão. Fica louco. Porque toda essa questão que associa, por exemplo, qual é a origem da maçonaria? A origem da maçonaria, como nós conhecemos, vem do Oriente. Ele vem do que eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou abrir uma brecha para você. Ele vem da queda de Constantinopla, que vai se tornar Istambul pelo Império Otomano, vai tomar a cidade. Vai acabar uma era, vai começar uma outra era. É 1453. Porque com essa queda abrupta, que é o cristianismo não tem condições de enfrentar o Império Otomano. Não existe mais. Vai fazer a Primeira Guerra Mundial para acabar com o Império Otomano. Né? Pouca gente sabe disso, que a origem da Primeira Guerra não é porque matou a boneca, não, meu irmão. Não foi. Por causa de uma estrada de ferro feita, que ia ser feita entre a Alemanha ligando o Império Otomano na era, e aí o nego inventou essa história para destruir a Alemanha, o Império Otomano, por aí vai. A conspiração é grande, porque as pessoas pensam que maçonaria não é isso, gente. É uma coisa muito grande, muito poderosa, né, amor? Nas suas origens. A maçonaria, nas suas origens, raiz mesmo, elas peitaram o Império Mongol, meu irmão. Sogotai, Beck e outros. Que você não tem a menor noção que seja, do que eu estou falando. Mas não importa. Isso é o que menos importa. Entendeu? Vamos lá, amor. 4. Vamos lá. A morte ritual de Irã, supondo que tenha sido uma morte ritual, qual a sua finalidade? Essa é a pergunta. Ainda conforme foi colocado na aula, se os 3 traidores que saíram do templo com o corpo do mestre, ao perceberem que estavam sendo perseguidos, não conseguiram esconder o corpo do mestre adequadamente. É estranho porque, de acordo com a história, o corpo estava enterrado debaixo de uma árvore de acácia.
Novamente, a história oficial contada diverge da aula. Entendo que estaríamos diante de algo premeditado. Explique o que isso significa e para qual finalidade. Bom, meu irmão, eu vou cortar as entrelinhas. A lenda é alegórica. Quem não sabe o que é alegoria, compre nossa aula de símbolo e simbolismo para entender. O que é alegoria? Toda iniciação é puramente física, astral e mental. Então, acontece. Eles pegaram o mestre, confundindo com o corpo, colocaram debaixo dos entulhos do templo e colocaram como marcação de onde está o corpo dele uma muda de acaça. Tudo isso é alegoria. Vamos para o que é importante, qual o sentido da civilização? É esse o motivo que a Igreja Católica rompeu com a maçonaria. Eles foram excomungados durante um determinado tempo, todos os maçons. Por quê? Porque ali no rito, o mestre vai fazer o quê? A metempsicose, que é o grande mistério que a maçonaria esconde também. Na hora que pega, aquele mestre vai habitar o corpo do novo mestre. Entendeu como é? É que vocês pegam a lenda, leem, mas não tem noção, porque faltam detalhes importantes nessa história. Porque, chega, vamos tentar ressuscitar o mesmo, aquela história toda, que você vai encontrar pela internet, que mais tem nego aí contando lorota. Mas o que isso quer dizer, gente? Os caras não se vestem de terno, bota na cabeça. Um bando de velho não tem o que fazer, bota os ternos para ficar vendo isso. Não, cara. Isso oculta uma coisa que vai além da política, da economia, da sociologia, do que você quiser, da filosofia. Ultrapassa as barreiras da morte, que se você é mestre, você sabe, entendeu? Prestar atenção nas coisas. Você vai começar a se ligar. Eles ali tentam ressuscitar o mestre. Pô, o cara não tá morto? Como é que vai ressuscitar o cara, maluco? E tenta uma, duas. Na terceira, então, um diz que é quem tem a palavra sagrada. Vamos tentar um último recurso. E dar a fórmula. Gente, no Harry Potter, irmão, a mulher dá a forma da ressurreição, meu irmão. É que nego é burro tapado demais. Ali está falando sobre isso. E então o mestre vai ressuscitar no corpo de um novo mestre. Porque aquele mestre não é mais o mestre. Ele é o Irã, que passa de mestre a mestre através dos tempos. Aí o pessoal, quando tem aqui vários problemas de funcionamento psicótico, o que acontece com a pessoa que se eu tomei o corpo dela, o que acontece com essa pessoa? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa bem sincera para você, pouco me importa. Você quer que eu diga uma coisa sincera para vocês? Os druidas são cruéis, mas são perversos. Então, quando você começar a entender isso, é que a ordem tomou um novo sentido para você. Ok? A respeito da explicação das colunas do templo, é colocado na aula que existia uma terceira coluna. Seria possível reexplicar essa parte da aula e novamente demonstrar qual a sua relação com as outras dimensões, ainda dentro dos templos? Aí vai primeiro essa. Vamos lá aqui, vai 10 perguntas de uma só, né? Bom, muito bem. Antes do dilúvio, o templo, que não era maçom, óbvio, tinha outro nome, tinha 3 colunas. 2 não precisa apresentar. O mundo vai acabar. Parece até um profeta, né? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E acabou mesmo. Sendo que Enoque, sabedor disso tudo, o que faz? Ele constrói um templo subterrâneo, que eu não sei se aqui no Brasil se usa esse rito
Dentro do rito escocês não fala sobre isso. Não sei se existe outro rito que fala sobre isso. Um templo subterrâneo com as 3 colunas. Só que, quando os irmãos pós-diluvianos, que já morriam, encontraram uma coluna quebrada. É a coluna vermelha. Que vai fazer sentido com a tua pergunta lá atrás. Do templo, da manifestação, da polaridade feminina. Muito bem. Essa é a origem da 3ª coluna. Ela é antediluviana. É um rito secreto. Ainda dentro dos tempos da ordem, seria possível acessar essas dimensões durante uma ritualística maçônica? Acreditando isso, seria possível porque essa importante informação não seria revelada aos seus frequentadores, obreiros da ordem? Muito bem, meu irmão. Muito bem. Seu coração ainda não foi tocado pela maldade do conhecimento. O que se faz em templo é um treinamento que se perdeu ao longo dos séculos, propositalmente. Primeiro que essas dimensões de bolso, muita gente fala assim, a 4ª raça sobreviveu. Até da 3ª raça teve gente que sobreviveu. Como? Se refugiando em dimensões de bolso. Queria saber uma que os nazistas procuravam desesperadamente? Era a Shambhala, que é uma dimensão de bolso. Dá um exemplo aí, bem claro. Pô, como é que ninguém nunca encontrou? Entendeu? Tá aí, tá bom? Deu pra entender? Deu pra pegar a maldade da coisa? Vamos lá. Considerando a explicação da composição do templo e a versão oficial de que o templo corresponde ao corpo do mestre Irã, no outro giro, existe uma segunda versão em que tanto o projeto quanto a arquitetura sagrada dos presentes no templo seriam correspondentes aos símbolos do corpo da deusa. Dentro disso, seria possível pensar que a simbologia atual oficial estaria incompleta, pois na verdade existiriam a representação do corpo do mestre Irã e da deusa. Explique por que essas posições e entendimentos são divergentes. Porque vai cair na questão que eu já falei da censura religiosa, que contaminou a maçonaria. Fatal. Primeiro, que o templo original era andrógeno. O que é um andrógeno cômodo? Aí, meu irmão, vai precisar de uma aula só para subir isso, né? Ou seja, em um corpo havia o masculino e feminino, as polaridades contidas em um corpo. É a primeira raça raiz, a raça do sol. Por quê? Eles eram energia pura. Entendeu? Ah, mas eu conheço esse cara que é hermafrodita. Não estou falando de corpo, estou falando de energia. Esquece o negócio de que o corpo de mulher, não é nada disso, é energia. Nós estamos falando de coisas poderosas que ultrapassam a compreensão do... Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então, o que acontece? É por isso que você tem essa dúvida. Você vai à pesquisa, vai mais fundo, descobre que, peraí, cadê os elementos aí? Eles foram subtraídos propositalmente. Imaginem os detentores do verdadeiro segredo. Vamos lá. Qual a relação entre os quartejamentos de 14 porções de partes do corpo de Osíris com os lugares onde qualquer pessoa pode reencarnar?
Caso tenha entendido equivocadamente, peço a gentileza que elucide melhor a explicação. Quando aí já saímos da maçonaria tradicional, caímos na mitologia egípcia, né? Muito bem, existem uns detalhes para variar que poucas pessoas conhecem. Primeiro que Isis, que é a deusa da magia, não fez a reconstrução do templo de Osíris sozinha. Ela precisava de alguém nessa conspiração. Por quê? Porque Sete, o irmão de Osíris, assumiu o poder. Então, de novo, na política. Ele mata o irmão para que ele não possa ser ressuscitado e ficar em várias partes. Isis para. Isso é simbólico, isso daí é uma alegoria. Se você prestar atenção, vai entender. Cada pedaço foi dado uma pá. Beleza. Uma parte ela não encontra, que é o quê? O falo, né? O birimbau de Osíris. Pronto. E aí? Ela recorre àquele Deus que nego fala que foi banido. Por que foi banido? Porque ele ajudou Isis nas fronteiras proibidas da morte, da ressurreição. Ele é Khonshu, protetor dos peregrinos da noite, que ninguém entendeu o que isso quer dizer. Só quem é do balacobaco. Khonshu ajuda Isis na reconstituição de Osíris. Aí ela vai pegar o berimbau do bode. Aí começou, como você está entendendo, de lenda, mas só vai ter um bode, que também não é só daí, tá? Vem também do rito da terceira rebelião dos anjos. História. Então ela cria o quê? Para se fertilizar. Olha só todo o conhecimento científico que é passado pela alegoria. Ela se insemina para dar origem a Horus. A coisa já não faz muito sentido. Ela trepou no berimbau do bode para dar origem a Horus? Não. Olha, quem foi que inseminou Isis? Foi Khonshu. Por isso que Horus nasce como um deus falcão. Se liga na maldade, cara. Pega a visão. Porque são detalhes que são omitidos da mitologia de propósito. Como assim? Osíris não tem cara de falcão. Isis não tem cara de falcão. Isis é uma serpente que tem asas. Se liga aí na maldade. Dá origem a um falcão. De onde vem esse falcão? E você vai ver que Khonshu e Horus tem um parentesco, né? Horus vai derrotar Sete. Perde seu olho, se torna o olho de Horus, que é um talismã, que tem que saber usar. Eu tenho um olho de Horus, não adianta nada, irmão. Tu não sabe como ele funciona, então... Sabe o que é isso? Magia? Magia é assim, você tem aqui pendurando no pescoço, vamos botar assim, um pendrive com um Windows 11. Eu tenho um Windows 11 comigo. É verdade, mas não é verdade. Porque você tem que encaixar ele na mecânica celeste para que ele funcione. E além disso, tem que saber mexer no bagulho. Tá entendendo agora como uma coisa, né, como os picareta falam? Vamos lá. Na explicação da aula, entendi que Javé corresponderia a um deus lunar. Em vários momentos fora da aula, realizei outros estudos em que, no meu entendimento, Javé não seria o Deus Supremo. Javé seria um enviado do Deus Supremo para realizar tarefas a seu mando? O Demiurgo.
Parabéns, você chegou, puxou e veio quem? O Demiurgo, que é o grande Senhor da criação. Aí você vai entrar já no conhecimento secreto dos gnósticos verdadeiros. Isso que é a coisa do gnóstico real. Aí você chegou lá. Que eles queriam acesso, não só eles, nazistas também. Mas aí deixa pra lá, outro dia. Vamos lá. Sob a explicação da materialização de um ser chamado por nós de serafim, em nossa dimensão, dentro disso, pensando efetivamente nos rostos presentes nesse processo da sua manifestação, em que eles não se tornam masculino e nem feminino, contrariamente, eles se manifestavam com o rosto de 4 faces, sendo elas águia, touro, humano e a face de anjo. Por que esses rostos específicos de animais, águia e touro, são manifestações utilizadas por esses seres? Por que os serafins vieram à Terra, se manifestaram na Terra como assassinos? Eles vêm aqui para assassinar Néfilins, como já falei em outros programas. Quando essas criaturas se manifestam em nosso universo de 3 dimensões, eles se alteram. Como é que eu vou falar isso? Porque vocês nunca viram uma sonda interdimensional, entendeu? Ela vai mudando de forma, seguindo a ordem do caos. Então não há caos. A ordem no caos. Eu já falei um segredo. Então o que acontece? Esses 4 rostos que foram descritos, eles estão associados aos 4 guardiões do nosso quadrante, que é o quadrante onde existe a morte, a dor, o envelhecimento, etc. São os guardiões. Então os serafins já são guardiões. Os serafins, quando se manifestam, meu irmão, é melhor você morrer de energia nuclear. Porque eles vêm para matar. Não é saudável estar perto de um quando ele se manifesta. Porque o serafim é o fogo do nosso caldeirão, é o fogo do amor de Deus, um fogo que queima, como é que diz o poema? Que queima sem sentido, claro, porque tu não vai sentir nada, né? Que nem... né? Vai ficar só tua sombra impressa na parede. Porque são criaturas que vêm de um setor da nossa galáxia onde a radiação é 1 milhão de vezes maior do que o normal. Então eles se condensam em matéria, que energia é massa, matéria é energia condensada, segundo a equação de Einstein. Então quando eles se condensam em matéria, eles ficam assim, essa rotatividade. E é o que nós, na impressão minúscula de uma formiga da 3ª dimensão, consegue compreender. Entendeu? A mesma coisa acontece com uma sonda, porque a coisa é complicada. São segredos da ordem muito além da ordem. Essas sondas de tempos em tempos vêm aqui. E quando elas vêm, elas mudam tudo que a gente conhece como vida. Chama de vida, né? Eles quebram o tecido da normalidade. São elementos de transformação radical. E o serafim é dele. Eles vêm para matar Néfilin. Mas quando o Néfilin está adolescente, já não consegue matar o bicho. Só pode matar quando é criança. Então, espero que tenha tirado as dúvidas. Obrigado pela participação. Curta o vídeo, comente. Fala aí, fala no canal da Márcia Matos. Comente no canal dela. Curta, clica no sino e participe. Você que é um privilegiado por estar assistindo esse canal. Até o próximo programa. Até lá. Obrigado.